Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Pilatos autoriza a crucificação de Jesus. Texto do Evangelho, Mateus 27, 15 em diante. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Amém? Sente-se no seu lugar, vamos ouvir a exposição da palavra de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta se você desejar, será uma bênção. Meus irmãos, a cena que nós temos nesta porção do Evangelho para a nossa meditação de hoje é uma cena chocante. O nosso Jesus está diante das autoridades para ser julgado. Você vai perceber que o contexto do texto que nós lemos, imediatamente anterior, Mateus registra que Jesus está em silêncio. Jesus está calado. Jesus não abre a sua boca. Jesus é traído, Jesus é vendido, Pedro o nega, Jesus vai diante de Pilatos, vai diante de Herodes, Jesus passa pelo julgamento fraudulento no meio da noite das autoridades religiosas do Sinédrio. Havia um impedimento legal: nenhum criminoso ou qualquer pessoa pega em delito poderia ser julgada depois que a noite caísse. Mas o julgamento de Jesus acontece no meio da noite. Jesus vai de mão em mão, sai de um tribunal religioso, vai para um tribunal político, vai para o outro político, para o outro governador, depois é levado à opinião pública. Jesus está agora diante da cena final, em que vai receber uma sentença. E a característica que nós vemos aqui é que o nosso Jesus está em silêncio. O exemplo de Jesus ficando quieto, não se manifestando. O exemplo de Jesus fechando a sua boca, não reclamando, é algo marcante. E esse silêncio de Jesus significava o cumprimento das profecias que diziam que ele, como ovelha muda, seria levado ao matadouro e não abriria a sua boca. Jesus cumpre em si mesmo a profecia do profeta Isaías 53, verso 7. O Cordeiro de Deus está em silêncio, sendo levado à morte. Nada ele diz, ele não se defende, ele não tenta se esquivar daquele momento difícil. Pilatos fica
admirado com o silêncio de Jesus. Ele chega a perguntar: você não vai falar nada? Não vai dizer nada em sua própria defesa? Ele está incomodado, porque muitas vezes o silêncio incomoda mais do que as palavras. As pessoas até entendem as bravatas, entendem quando você estoura, mas se você fica em silêncio, isso incomoda muito mais. Jesus está em silêncio. Pilatos percebeu também que havia uma flagrante conspiração acontecendo ali. Ele não está vendo mal em Jesus. Ele está olhando para Jesus, aparentemente um homem insignificante e indefeso. Aparentemente alguém comum. Ele não vê nele crime algum, ele não vê nada nele que o condene. E ele percebe uma conspiração à vida das autoridades e do povo, das autoridades religiosas, contra a vida de Jesus Cristo. Pilatos podia ser justo e ele quis libertar Jesus. Ele quis exercer a justiça libertando o inocente. Ele quis fazer isso. No entanto, o semblante sereno de Jesus, diante das atrocidades que o cercavam, isso causa muito espanto. O mundo está caindo e Jesus está em paz. As coisas estão estourando de todo jeito. A cruz é uma realidade, a sentença vai vir e Jesus está em paz. Tudo acontecendo ao mesmo tempo: a dor, o julgamento fraudulento, o castigo que lhe foi imposto ao longo daquele período de julgamento havido. Jesus está em paz. E eu aprendo uma lição: que no meio da tempestade, no meio da tribulação, nós podemos ter paz. Nós podemos ficar em paz. Você não tem controle do ataque que vem, não tem o controle daquilo que pode aparecer, você não tem o controle das coisas que estão fora das suas mãos, mas você pode ter a paz que excede todo entendimento, brotando e jorrando do seu coração. Jesus está em paz, Jesus está sereno, Jesus não se abala, Jesus não se impressiona com tudo que está à sua volta. Mas Pilatos, que poderia fazer algo, não fez. E nós vamos mostrar com que ele estava preocupado. E ele diz que tinha um preso bem conhecido chamado Barrabás. E estando eles reunidos, disse Pilatos: qual deles quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Quem é Barrabás? Barrabás é um criminoso conhecido. Barrabás é um homem condenado. Barrabás era um homem que participou de uma sedição, de uma revolta e de crimes estabelecidos, e ele estava preso porque era culpado. Quem era Barrabás? Era alguém que aos olhos de Roma era inimigo, mas alguns judeus o tinham como herói. Por ter enfrentado a tirania romana, ele era olhado com os bons olhos por uma parcela da sociedade. E aí a gente pode perceber a preferência do povo pelos ladrões há muito tempo. A preferência. E eles escolhem um ladrão, escolhem um mau caráter e resolvem desprezar a Jesus. A escolha estava feita. Pilatos coloca-lhes diante dos olhos duas opções. E ele pergunta: vocês querem que eu vos solte Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E aí, para a gente entender, Barrabás é um nome que pode ser só um apelido desse camarada. Bar quer dizer filho, e Abba quer dizer pai. Bar-Abba, filho do pai.
Na verdade, eles preferiram o falso filho do pai. O verdadeiro filho do pai está sendo desprezado numa simples escolha. O falso filho do pai, Bar-Aba. Talvez esse não fosse o nome próprio do fulano, fosse apenas uma designação de quem ele era filho. O falso filho do pai é escolhido pelo povo. As decisões que tomamos na vida são as decisões que vão marcar a trajetória e o resultado. Dependendo das decisões que tomamos, vamos colher algumas coisas. Dependendo das decisões que tomamos ou não tomamos, resultados virão ou não. E nós precisamos parar para pensar. Ao longo da vida, temos a oportunidade de fazer muitas escolhas. Temos a oportunidade de tomar muitas decisões. Quantas decisões equivocadas são tomadas no calor de situações ou circunstâncias? São tomadas diante de situações adversas. Quantas decisões são tomadas ou não com a cabeça quente, com os miolos fervendo, e aí não há o controle, e na hora de tomar a decisão, temperada pela situação, podemos cometer alguns equívocos. Diante dos olhos de todos, está sendo tomada uma decisão errada. De um lado está Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Rei da Glória, o Senhor de todas as coisas. De um lado está um homem bom, que fez o bem, que pregava, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos, que abençoou as crianças. De um lado está um homem que multiplica o pão, que acalma a tempestade. De um lado está um homem que estende a mão para o aflito, que cura o leproso, que abençoa quem chega. De um lado está um homem com uma mensagem serena e de paz. E de outro lado está alguém complicado, que participou de revolta, criminoso condenado, tendo sentença contra si, estava preso por culpa própria. Esse homem era conhecido, um ladrão conhecido daquele tempo. E a escolha está lançada, a decisão precisa ser tomada. Pilatos poderia tomar uma decisão diferente. E aí eu vou observar com você que muitas vezes aquele que poderia fazer a justiça não fez, porque estava preocupado com as conveniências políticas. Ele poderia ter feito algo, não fez, porque estava preocupado em ficar bem com aquelas autoridades que estavam à sua volta. E aí é um grande perigo quando deixamos de tomar decisões porque queremos ficar bem. Quando resolvemos não pagar determinado preço de decisão porque não queremos nos comprometer, porque não queremos nos envolver. Eu estou de fora, estou fora dessa. Quantas vezes deixamos passar algumas situações porque não queremos ser associados naquilo que de repente podemos ser prejudicados. Pilatos está preocupado com a conveniência política, está preocupado em estar bem com Roma, em estar bem com os chefes da nação, estar bem com as autoridades religiosas, estar bem com aqueles que estão à sua volta. E Pilatos foi avisado. A mulher dele fala assim: não entra numa questão com esse justo. Eu tive um sonho com ele, uma visão, e eu fui muito perturbada por causa dele. E ela avisa o marido: não entres na questão dele. E aí isso me faz lembrar, queridos irmãos, que muitas vezes avisamos sobre Jesus, falamos sobre Jesus, anunciamos Jesus para pessoas, alertamos as pessoas, mostramos o perigo que elas estão a correr, fazemos tudo isso, mas parece que a gente está falando para uma pedra, parece que estamos falando para ouvidos surdos.
Parece que a pessoa que escuta não escuta de fato. Parece que as palavras estão sendo perdidas. Eu tenho ouvido pessoas falando: pastor, olha, já não adianta pregar mais para o fulano, não adianta orar mais, não adianta fazer. Aos nossos olhos parece que não tem jeito, mas aos olhos de Deus você não precisa e não deve desistir. Avise a tempo ou fora de tempo. Se escutarem ou não, pregue a palavra. Se aceitarem ou não, pregue a palavra. Não se omita, faça a sua parte, porque a nós compete pregar. Salvação e mudança é Jesus que faz, não é a gente. Pregue a palavra. Não deixe de falar a palavra. Pilatos está diante de uma situação. Ele é avisado. Ele tem diante de si uma decisão para tomar. E ele sabe que eles entregaram Jesus ao tribunal por inveja. E a inveja é um grande problema. Particularmente lidar com isso não é fácil. Você próprio pode lidar com isso na sua vida, no seu trabalho, na família, em situações. Todos nós passamos por situações parecidas. E algumas pessoas até ficam preocupadas. Ah, pastor, olha, um dia uma pessoa me falou: pastor, tem uma vizinha que é um problema. Se ela chegar e olhar uma planta, a planta seca. Foi lá em casa e secou a samambaia. Eu falei: meu Deus do céu. E a irmã da igreja acreditava naquilo. Eu não vou entrar no mérito, porque Jesus falou uma palavra para a figueira secou, mas Jesus é Jesus. Não vou falar do olho da irmã ou da pessoa, sei lá o quê. Ela falou: é, irmã, é verdade. Eu falei: olha, irmão, também acredito em olho grande. Ela falou assim: ah, é, eu só acredito? Acredito. A Bíblia diz que tem um olho lá no céu que olha para os fiéis da terra, que procura os fiéis da terra e que ninguém escapa dele. Ele está olhando, está te vendo. Onde você vai, onde você entra, o que você faz, os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. E para mim, olho grande é só o dele. Para mim. E desse ninguém escapa. Só que a gente lida com inveja e as pessoas até dão muito crédito a isso e acham que aquela pessoa invejosa vai ter um poder sobre algumas coisas. E no caso do julgamento de Jesus, os invejosos prevaleceram. Mas aí eu tenho uma palavra: existe algo implícito aqui. Há um propósito. Há um propósito. Jesus não é vítima, Jesus é oferta. Jesus não é o mártir, Jesus é o dono. Ele está ali porque ele quer estar. Jesus não está ali porque ele está sendo obrigado. Aquilo ali é só a cena do tribunal, porque era necessário acontecer. Mas Jesus está ali se entregando. Ele mesmo nos amou, ele se entregou, ele deu a sua vida. Ele podia escapar da cruz, ele podia escapar do tribunal, ele podia se defender, mas ele resolveu morrer no meu lugar. Ele resolveu dar a vida por mim. Então ele não é a vítima, ele é a oferta. Ô glória! Está sentindo a presença de Jesus? Levante a mão para o céu e dá glória ao nome de Jesus. Ele se entregou por nós. Há um propósito. Os invejosos prevaleceram. Eles só pensaram isso. Eles até acharam isso. Mas se eles soubessem o que aconteceria na hora que o Filho de Deus fosse colocado no túmulo e levantasse com vida, se eles soubessem o que estava acontecendo ali, eles iam tentar adiar a morte do Cordeiro de Deus. Mas olha, aconteceu. Jesus é rejeitado, Jesus é preterido por causa de um bandido, mas Jesus vai até o final de boca fechada e ele cumpre o propósito. Há um propósito naquilo que Jesus está fazendo. Eu olho para o texto, estou vendo que a inveja parece estar prevalecendo e nós não gostamos disso. E temos preocupação com a vizinha que consegue secar uma samambaia com os olhos. Ou preocupados com o que alguém pode fazer de mal. Põe a mão no peito assim: aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Pode tomar essa palavra para você. Você é do Senhor,
pode ter olho de qualquer jeito, secar qualquer coisa, mas você está guardado, você está guardada. Você pode, o que faz ou deixa de fazer, não vou discutir o mérito não. Para você não funciona, sobre você só o olhar de Jesus te guardando, te protegendo, só os olhos daquele que tudo contempla. Então não tenha problema com a inveja. E Pilatos percebeu que a inveja era o pano de fundo, e estando assentado no tribunal, recebe um aviso quanto àquele justo. E a mulher de Pilatos diz assim: olha, eu muito sofri por causa desse homem. E aí a tradição fala como foi isso, que ela teve um sonho, coisas do tipo. Eu fico imaginando alguém que está perto de Jesus, que não é do grupo de Jesus, mas que sofre por causa de Jesus, que percebe algumas coisas que dizem respeito a Jesus. A mulher de Pilatos talvez fosse alguém sensível àquela questão espiritual. Da mesma forma, existem pessoas que estão perto de nós, estão nos nossos cultos, estão nas nossas reuniões, que sentem tantas coisas a respeito de Jesus, que choram na hora do culto, que sentem bem quando ouvem a mensagem, quando a música é cantada, choram, se emocionam, sentem tantas coisas a respeito de Jesus, mas ficam sempre em volta das coisas de Jesus, sem se envolver totalmente com elas. Talvez você esteja aqui, esteja ouvindo essa palavra e essa seja a sua realidade. E aquela mulher agora avisa o seu marido, mas os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Olha só, a esposa do governador pede por Jesus, mas os príncipes pedem que Jesus seja condenado. Uma questão de escolha, uma questão de decisão, uma questão que é importante para eles naquele tempo. O Evangelho diz que Jesus veio para os seus não o receberam, eles o rejeitaram, eles não receberam o Senhor da glória, eles rejeitaram a sua mensagem, rejeitaram a sua pessoa, rejeitaram o seu ministério. Jesus foi rejeitado por eles. Ele que é a pedra principal de esquina, foi rejeitado por aqueles que eram os edificadores. Ele foi rejeitado pelos príncipes da nação, que persuadiram o povo a que também rejeitassem Jesus. Jesus foi rejeitado diante de todos, mas Pedro diz que aquele que foi rejeitado, Deus o Pai o colocou como pedra de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram foi colocada como pedra angular, como pedra de base para toda a história. Ele foi rejeitado e eles persuadem a multidão a que se levantem contra Jesus. E me chama a atenção, Jesus está em silêncio. Por muito menos, por nos sentirmos desprestigiados, por nos sentirmos preteridos por alguém, desprezados, a gente quer parar tudo. Não, fez pouco de mim, eu não quero, não fico aqui, vou sair. Olha só, me desprezou. Jesus está em silêncio. Jesus não abre a sua boca. Jesus enfrenta aquela situação. E aí eu fico a imaginar, Jesus conhece a realidade de cada pessoa, conhece o coração, e Jesus está lidando com Pilatos, que ele sabe mais de Pilatos do que o próprio Pilatos. Ele sabe mais dos sacerdotes do que o próprio sacerdote. Jesus está lidando com a gente, ele sabe mais da gente do que nós mesmos. Antes que uma palavra saia da sua boca, Jesus já sabe. Antes que um pensamento seja formado na sua mente, Jesus já sabe esse pensamento, Jesus já conhece. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. Ele sabe de tudo, ele está sabendo o que está acontecendo. Jesus não está
alheio ao que está à sua volta. Jesus está sabendo, Jesus está vendo, Jesus está sofrendo, Jesus está sentindo dor, Jesus está vendo o desprezo, Jesus conhece a inveja, Jesus conhece o coração, Jesus conhece tudo o que está acontecendo ali à sua volta, mas Jesus não abre a sua boca. Isso quer dizer que o nosso Jesus sabe lidar no meio da tempestade, sabe lidar no meio da adversidade, sabe lidar no meio dos problemas. Jesus sabe lidar com o bico, com a cara feia de um, com o desprezo de outro, com a inveja do outro. Ele sabe tudo isso e Ele lida numa boa com todas essas coisas. Ele está em silêncio, boca fechada, está em silêncio ele fica. E Pilatos agora, diante daquela iminente revolta, porque agora entra a conveniência. Se ele, vendo Jesus inocente, liberta Jesus, ele ia ter uma revolta diante de si. E ele não queria ficar mal naquela situação. E ele faz uma pergunta: o que eu farei de Jesus chamado o Cristo? O que eu farei de Jesus chamado o Cristo? Que decisão eu tomo com esse Jesus? Eles já escolheram, mas ele pergunta: e com Jesus eu faço o quê? Essa é a pergunta que não quer calar. O que faremos com Jesus chamado Cristo? O que faremos com Jesus na nossa vida diária? O que faremos com Jesus na hora que temos que tomar algumas decisões na vida? Você sai daqui hoje, o templo apaga as luzes, você dá a paz do Senhor para alguém, dá um abraço, manda uma mensagem, chega em casa, manda uma mensagem de zap, liga para alguém, liga para o cônjuge que pode estar viajando, liga para a mãe, liga para o pai, para alguém. Você mantém o contato, você encerra o culto de hoje, amanhã começa a nova etapa, o trabalho, os desafios da vida, e a gente precisa tomar decisão do que fazer com Jesus. Porque para alguns, estar no culto é apenas um momento. Saiu do culto, lá fora, vai para qualquer lugar, vai fazer qualquer coisa. Jesus fica guardado no templo para ser reencontrado na semana que vem, no próximo culto. Hoje Jesus nos chamou para perguntar: o que é que vocês vão fazer comigo? A pergunta é essa: o que faremos com Jesus? Que decisão tomaremos com Jesus? Que escolha faremos? É difícil chegar lá no trabalho e muitas vezes ter as oportunidades da corrupção, a oportunidade do erro, oportunidades difíceis. Eu já estive com pessoas que diziam: pastor, eu estava no trabalho tal, na barreira tal, e eu estava na madrugada, um colega de faculdade, ele disse: olha, veio um caminhão com mercadorias, e a pessoa veio com o dinheiro num envelope, dizendo: tem tanto aqui para deixar passar. E ele, sendo crente em Jesus, falou: olha, era um valor considerável que poderia resolver um grande problema de necessidade da minha família. Mas ele tomou a decisão: eu não me vendo, eu não me troco, eu não me entrego, eu não me corrompo, eu não faço. E ele disse: eu não aceito, eu não posso. Não deixou passar, perdeu a propina, perdeu o valor indevido, mas ficou com a consciência limpa, servindo a Deus, porque é isso que um crente vai fazer. Decisões são tomadas assim. As decisões que temos que tomar diante das escolhas que fazemos. E aí eu falo com aqueles que estão lá no ambiente universitário, e que muitas vezes os colegas não sabem que você serve a Deus ou que você pertence a Cristo. Cristo não te chamou para ser um agente secreto lá. Cristo te chamou para você mostrar a sua cara, para você dizer de que lado você está. Cristo não te chamou para você ser um agente secreto naquela escola. Pelo contrário, Cristo te chamou para que você seja luz naquele ambiente escolar, naquele comércio, naquela empresa, naquele lugar onde você está. A luz de Cristo precisa brilhar. E como é que Cristo vai ser visto lá naquele ambiente? É através de você. É você que tem que mostrar a presença de Jesus. Somos nós. A nossa decisão. Pilatos pergunta: o que eu farei de Jesus chamado Cristo?
A decisão está apenas sendo adiada. Pilatos já sabe. Pilatos já sabe o que pode acontecer. Pilatos conhece a realidade. Os romanos naquele tempo crucificaram milhares de pessoas. Muita gente morreu de crucificação. A crucificação era algo agonizante, era uma tortura. Alguns criminosos eram colocados na cruz e duravam pendurados na cruz por vários dias. Alguns ficavam expostos à noite, ao frio, ao sol, passando por aflição, e durava-se muito tempo para morrer. Pilatos sabe o que pode acontecer. Pilatos já sabe a sentença, mas ele faz a pergunta: o que eu vou fazer com Jesus, chamado Cristo? Que decisão eu tomo com esse Jesus? Que alguns dizem que ele é o Cristo. A decisão mais importante com Jesus, ela deve ser tomada de forma consciente. Você veio ao culto dessa noite, você parou para ouvir essa mensagem, e o Senhor Deus te chama a tomar uma decisão. O que você vai fazer com Jesus? Qual a escolha será feita com Jesus? Que decisão tomarás? Pilatos faz a pergunta, e a resposta é direta: que ele seja crucificado. Naquele dia, aquele que fez todas as coisas, as mãos que fizeram o universo, a voz que disse haja, aquele que é o dono de tudo, aquele que chama as estrelas pelo nome, que conhece o caminho delas, aquele que sabe e chama os exércitos celestiais por seu próprio nome, aquele que é o Senhor da glória, naquele dia estava sendo entregue para ser pendurado no vil madeiro. Aquela cena da crucificação seria extasiante, aquela cena seria dolorida, seria uma cena difícil. Jesus é levado, Jesus é tirado do pretório, Jesus é levado pela multidão, e agora começa toda a cena grotesca da crucificação. Os soldados romanos que escarnecem de Jesus, Jesus é levado para ser crucificado, Jesus é pregado na cruz, Jesus é colocado lá, e ele está em silêncio. O Rei da Glória está quieto. Aquele que é a própria palavra está em silêncio. A dor lhe é imposta. Jesus está exausto. E quando chegam lá no Calvário, eles deitam Jesus sobre a cruz, aquele madeiro pesado que foi carregado por ele mesmo. Jesus está ensanguentado, Jesus está dolorido, Jesus está totalmente desfigurado. E eles deitam Jesus sobre a cruz e pregos romanos de 12 centímetros de tamanho aproximadamente são colocados nos seus punhos. A coroa de espinhos já lhe furou a fronte, o sangue já jorrava pela fronte. Seu corpo está lanhado pelo chicote do algoz. Carne com sangue misturados a pedaços de osso e ferro que rasgaram as suas carnes. E Jesus está agora deitado sobre a cruz. Os pregos são batidos. Os pregos são batidos. E a sua mão, o seu punho preso à haste da cruz. Ele é levantado. E naquele momento, com a inscrição que ele é o Rei dos Judeus, Jesus é levantado na cruz. Jesus está exposto à vergonha pública. A escolha daquela gente levou Jesus à exposição e à vergonha, ao vitupério. E Jesus está em silêncio. Ele não está sofrendo? Sim. Ele não está dolorido? Está. Mas ele está em silêncio. O silêncio de Jesus é quebrado por palavras que ele diz lá na cruz.
E a primeira ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, falando para um ladrão que pede a sua misericórdia. Depois ele diz à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois diz ao discípulo João: eis aí a tua mãe. Depois ele clama ao próprio Pai, ele diz, sentindo o abandono e a dor daquele momento: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele diz: tenho sede. E por fim, ele diz: tetelestai, está consumado. E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E virando a cabeça, ele expira. Você pode glorificar a Deus. Dá para você perceber essa cena tão terrível da cruz e o Filho de Deus cumprindo a sua missão. Como os criminosos ficavam vários dias por lá, eles vão conferir. E era comum que, para abreviar a morte desses homens, que se quebrasse as suas pernas, porque eram presos pelos punhos e pelos pés com pregos, e tinham um apoio. E aquele criminoso, para respirar, ele apoiava os pés, subia e respirava. E era comum que se quebrasse as pernas para ele perder o apoio, comprimir o seu corpo, o seu diafragma, e ele não conseguir respirar mais. Mas quando Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele virou para o lado e expirou. E quando o soldado vai lá conferir, minha querida orquestra, Jesus já estava morto, e nenhum dos seus ossos foi quebrado, para cumprir a profecia que dizia que os ossos dele não seriam quebrados. Parece que aqui a cena termina, parece-me que aqui a história acaba. É apenas sexta-feira, é apenas sexta-feira à tarde. O céu está enegrecido, o sol se escondeu, as trevas cobrem a terra, o véu do templo foi rasgado, Jesus está morto, e parece-me que o inferno venceu, parece-me que a história está acabada. Mas eu tenho um lembrete para dizer: é só sexta-feira. Sexta-feira é dia de lágrima, é dia de dor, é dia de tragédia. Mas tem uma notícia: o domingo vem aí e a vitória virá. Oh glória, aleluia. Todos estão chorando, os discípulos escondidos, todos estão cabisbaixos, alguns deles desistem, vão embora. E Lucas conta a história dos dois que vão no caminho de Emaús. Jesus é tirado da cruz, José de Arimateia o coloca num sepulcro novo. O que farei com Jesus? Ele foi morto, crucificado, sepultado. Pilatos autorizou que fosse retirado o seu corpo da cruz para a sepultura. José era um homem ilustre da cidade de Arimateia e tinha muito trânsito com o governador. E ele pediu o corpo de Jesus, e o corpo de Jesus foi colocado num sepulcro, lavrado numa rocha. Uma pedra é rolada para a boca e guardas são colocados, porque eles diziam que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus. Jesus está morto, sepultado e enterrado. Lágrimas estão nos olhos. Mas no primeiro dia da semana, bem de madrugada, algumas mulheres levantaram-se, tendo preparado no dia anterior, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus, conforme o costume e a tradição daquele tempo. E elas iam pelo caminho perguntando: quem de nós vai rolar a pedra do sepulcro? Como é que vamos fazer para chegar e ungir o corpo do mestre? E quando elas chegam, elas se aproximam, elas percebem algo diferente. Porque naquela noite, antes que elas chegassem, anjos de Deus desceram do céu, os guardas desmaiaram, aterrorizados ficaram, depois fugiram.
Anjos de Deus desceram e a pedra foi removida. E quando elas chegaram, o corpo de Jesus não estava mais lá. Isso quer dizer que Pilatos fala assim: eu posso fazer até aqui, mas ele não sabe o que Deus o Pai vai fazer depois. Pilatos tem o poder de mandar matar, mas ele não tem o poder sobre a vida. Pilatos tem o poder de dar a sentença, mas ele não pode reverter a sentença. Então Pilatos pode muita coisa, mas não pode tudo, porque quem pode tudo é o Rei da Glória, é o Senhor da eternidade. Quem pode aplaudir ao Senhor, aplauda. Quem pode dar glória a Deus, dê glória. Não se assuste, Pilatos pode muito, mas não pode tudo. O que eu vou fazer com Jesus? Mata, sepulta, coloca guarda, mas bem de madrugada. Se tem uma cena que eu gosto quando tem o filme mostrando a ressurreição de Jesus, essa cena. E olha, tem uma coisa que eu queria ver, eu queria estar lá. Eu queria ter visto anjos de Deus descendo do céu. Eu queria ter visto a pedra sendo removida. Eu queria ter visto Jesus levantando dos lençóis, com poder e glória, vivo, ressuscitado. Eu queria ter visto. E quando as mulheres chegam e elas entram atemorizadas, o sepulcro está aberto, e elas vão olhando pé por pé o que aconteceu. Anjos de Deus lá estavam, e eles fazem uma pergunta: porque vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele vive, ele vive, ele vive. Pilatos disse: eu posso mandar matar, prender, eu posso fazer tudo, mas Deus o Pai diz assim: você vai até aqui, daqui para frente é comigo. Jesus ressuscitou, está vivo para sempre, com poder e grande glória. Mas para nós fica a pergunta: vai fazer o que com Jesus? Vai continuar resistindo a Jesus? Vai continuar deixando passar as oportunidades? Você poderia ser uma bênção e não é. Você poderia já ser um servo de Deus e está perdendo o seu tempo. Poderia dar fruto para a glória de Deus e não está fazendo isso. O que você vai fazer com Jesus? Qual decisão você toma com Jesus? E aí, Pilatos podia muito, mas não podia tudo. Você também não pode tudo, mas tem algumas coisas que você pode. Fazer a melhor escolha é com você. Cantar a melhor coisa que eu já fiz é com você. A decisão por você eu não posso tomar, ninguém pode, mas você pode tomar a decisão mais acertada da sua vida. O que eu farei com Jesus chamado o Cristo? Para eles, seja crucificado. Para nós, a gente diz: bem-vindo. Nós o recebemos, nós o queremos. Para nós Jesus é o desejado entre os milhares. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o lírio dos vales. Ele é precioso para nós. Ele é a resposta que nós precisamos. Ele é tudo para a nossa vida. E aí, o pastor Elben Len César escreveu num dos seus livros, um livro que eu gosto, e eu já citei isso algumas vezes aqui, e eu vou terminar citando de novo. Ele diz que Jesus foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Jesus foi colocado no berço, na manjedoura, por Maria, sua mãe. Jesus foi colocado na cruz pelos soldados romanos. Jesus foi colocado no túmulo por José de Arimateia. Mas Jesus foi colocado no trono por Deus o Pai. E Ele reina para sempre. E pela sua ordem, o ventre de Maria ficou vazio porque Ele nasceu. A manjedoura ficou vazia porque Ele não é o menino Jesus, Ele é o Rei da Glória, Ele foi o menino. A cruz ficou vazia porque Ele foi tirado de lá, então a cruz não está mais com Ele pendurado. O túmulo ficou vazio porque ele ressuscitou. Mas o trono continua ocupado porque Ele continua reinando para sempre.
Levante a sua mão para o céu e glorifique a Jesus. O que você vai fazer com Jesus? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. A melhor decisão que podemos tomar, Senhor, é a decisão de seguir a Jesus. Custe o que custar, haja o que houver. Que a gente siga Jesus em todo o tempo. Segura nas nossas mãos. Se alguém aqui nesta noite, Senhor, está adiando essa decisão tão importante, a melhor coisa que se pode fazer, se alguém está adiando, ó Deus, essa decisão, ó Espírito, fale ao coração dessa pessoa. Deus, quebra todo impedimento agora e traga, ó Deus, entendimento da luz do Evangelho, Senhor, para que haja libertação, restauração, para que haja mudança, para que haja milagre. Nós repreendemos todo o laço do diabo e te pedimos, Senhor, abre o entendimento deste para que tome a decisão acertada, que a gente possa fazer a melhor escolha da nossa vida, de servir ao Senhor. Ó Deus, nos ajude e que possamos responder todo dia o que faremos com Jesus, e que para nós a gente sempre tenha certeza de que estamos fazendo a escolha certa de estarmos ao lado de Cristo. Haja o que houver, custe o que custar. Nos ajude, ó Deus, para que possamos perseverar. É a nossa oração no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam: amém.